Bem, então é um prazer participar desse projeto e discutindo os biomas, que eu considero um dos temas mais importantes, né, para a compreensão da história ambiental no Brasil. Me foram colocadas 4 perguntas e eu vou desenvolver essas 4 perguntas de uma maneira aberta, assim, de uma maneira não muito rígida, mas a primeira delas tem a ver com a minha trajetória dentro da história ambiental. Eu comecei a me interessar por alguma coisa que eu soube depois que se usava esse nome História Ambiental, quando eu ainda era aluno de graduação no curso de História, no final da década de 1970. E eu acho interessante porque 2 coisas me levaram ao interesse na história ambiental. O primeiro delas foi a própria discussão sobre meio ambiente. Na época, eu já tinha um interesse grande sobre as discussões ambientais, sobre as questões ambientais. Eu percebia que era uma questão emergente, que estava surgindo ao nível global, que cada vez mais era um tema político, era um tema que penetrava nas relações internacionais, que penetrava na vida política dos diferentes países, nas mobilizações também na sociedade civil. Na década de 70 houve todo um crescimento muito grande de mobilizações de grupos, né, de populações, por causa hoje eu vejo por causa das enormes transformações que aconteceram no Brasil de 1950 para cá, dentro do contexto que a gente costuma chamar no debate sobre o antropoceno de grande aceleração, mas o Brasil realmente viveu uma grande aceleração. Assim, um enorme aumento da população a partir de 1950, um enorme aumento da urbanização, né? A gente tinha uma faixa de 35% de população urbana nesse momento e pula para 85%. Houve um grande crescimento de obras de infraestrutura, um grande crescimento do chamado agronegócio, né? Da agricultura de exportação, usando agrotóxicos, usando maquinaria pesada. E esse movimento ele gerou também problemas ao nível da especulação imobiliária, destruição de florestas, tanto nas regiões mais de fronteira na Amazônia, quanto também nas grandes cidades, né? Onde, no caso de um país como o Brasil, existem florestas dentro das grandes cidades, pelo menos alguns remanescentes em alguns lugares, e também problemas relacionados com a pesca. Então, eu observava naquele momento ali vários movimentos e discussões também políticas, teóricas, sobre o que significaria essa nova relação com o planeta e como buscar horizontes menos destrutivos, né? Menos autodestrutivos para a humanidade no planeta. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque como eu estava estudando história e muito interessado no estudo da história, eu comecei a fazer algumas conexões. Como era possível estudar a história humana fazendo um diálogo com essa situação que nós estávamos vivendo, com essa situação onde os temas ambientais estavam ganhando muita proeminência, se isso não aconteceria também no passado, ou qual era a presença e qual era a relevância dos temas ambientais no passado das diferentes sociedades. E uma outra coisa, então, que me estimulou foi a leitura dos clássicos da historiografia brasileira. E isso eu acho interessante, porque eu só descobri a existência da história ambiental aí por volta de 1982, 1983, através principalmente do contato com Warren Dean, que é um grande historiador que estava escrevendo sobre a história da Mata Atlântica, já estava pesquisando para isso. Ele tinha escrito também sobre o problema da seringueira na Amazônia. E antes ele tinha escrito várias obras importantes de história do Brasil, de história econômica do Brasil. E com ele, conhecendo Warren Dean e outros ali no início da década de 80, eu descobri que existia uma área se formando chamada História Ambiental e que tinha uma associação nos Estados Unidos desde a década de 1970. Mas antes de conhecer a literatura específica de história ambiental, que
que através do Warren Engine eu comecei a conhecer melhor. Naquela época ainda não tinha internet, ainda não tinha essa velocidade toda da gente buscar informação, mas eu comecei a conhecer a obra do Donald Worster e outros. Mas antes de conhecer a obra dos historiadores ambientais, eu conheci foi muito importante a leitura de Sérgio Buarque de Holanda, a leitura de Caio Prado Júnior, a leitura de Gilberto Freire, a leitura de Capistrano de Abreu, o próprio Nelson Werneck Sodré, vários autores da historiografia brasileira, de diferentes grupos, né, diferentes posições políticas, inclusive, eles ressaltavam a importância das florestas, a importância dos solos e a importância disso que a gente chama natureza e territorialidade na história do Brasil. Mas os três que eu falei em primeiro lugar foram os mais importantes, sem dúvida, né? O Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire e Caio Prado Júnior, num certo sentido, menos do que os dois primeiros, ao meu ver, eles fizeram história ambiental mesmo, né? Discutindo a relação com o mundo biofísico em todos os níveis, no nível da alimentação, no nível do imaginário, no nível do vestuário, no nível das formas de vida, das tecnologias, das técnicas e também das mentalidades, né? Mentalidades mais predatórias, mais destrutivas em relação ao mundo tropical, né? Onde o Brasil se formou, né? O mundo tropical e subtropical, ou então, pelo contrário, visões que usavam essa natureza muito rica dessa região onde o Brasil se formou como um instrumento político, né? Como um instrumento de identificação da nação, de construção da nação, de usar... Enfim, isso no século XIX, quando o Brasil veio se construindo como um país independente, isso foi muito utilizado, as grandes florestas, os grandes rios, como identificações da grandeza do império, né? Da grandeza daquela estrutura ideológica e política que eles estavam construindo através da monarquia, através do Estado monárquico, especialmente no longo período do Pedro II. Então, de lá para cá, foi um processo muito rico, porque eu continuei conhecendo a literatura da história ambiental, propriamente dita, e outras áreas correlatas que também são muito importantes, né? O campo da história ambiental ele não abrange tudo que hoje em dia se discute em termos de uma leitura histórica que incorpora o mundo biofísico com força na história humana. Existe, por exemplo, a geografia histórica, o que é chamada a ecologia histórica também. Existem algumas áreas assim que são diferentes na sua formação acadêmica, umas mais próximas da geografia, outras mais próximas da ecologia. A própria arqueologia também tem trabalhado bastante nessa perspectiva. E a história ambiental, eu sinto que formam assim, um conjunto de disciplinas que estão avançando na mesma direção de historicizar a relação das sociedades humanas com o mundo biofísico e na fronteira desses esforços, né, tanto teóricos quanto analíticos, no caso, também eu estou falando da história ambiental, porque isso está avançando bastante na geografia histórica ou na antropologia, também de base ecológica, né? Mas na história ambiental a gente está buscando isso, uma leitura que diminua esse dualismo entre natureza e cultura, natureza e sociedade. Então, hoje em dia, eu nem penso mais, eu não falo mais no sentido assim de que as sociedades têm relações com o mundo natural, as sociedades interagem com o mundo natural. Eu acho que essa é uma linguagem que dá para a gente compreender, mas a gente pode ir além, porque, na verdade, as sociedades constroem o seu mundo social através do mundo biofísico, do qual elas fazem parte, né? Nós não podemos fazer uma declaração unilateral de independência, né, em relação ao mundo natural, e nem faz sentido, né? Nós somos parte da história da evolução da vida na Terra, somos uma das espécies que surgiram, nosso corpo especialmente, mas não só o nosso corpo, mas a nossa
a nossa mente também, a nossa subjetividade, são profundamente ligadas ao mundo biofísico. Outro ponto que eu acho importante enfatizar, não é a história ambiental, não é um novo reducionismo. A gente não quer trazer tudo para o biofísico, não faz sentido. A gente quer que o mundo seja trazido para a história, uma história com o mundo, né? Não uma história que pretenda flutuar acima do mundo, mas uma história com o mundo. Mas nós queremos que essa história com o mundo, ela esteja associada a todas as outras dimensões da história, a história cultural, a história econômica, a história política, enfim, a história do cotidiano, a história de gênero. Todas essas dimensões, elas podem trabalhar juntas para a gente ter uma história mais ampla, poder fazer uma análise mais ampla da história, que é o que nós pretendemos. Agora, não dá para ampliar no plano do social e não ampliar para essa outra dimensão que é talvez a mais essencial de todas, né? Que é o nosso entrelaçamento com o planeta, como eu falei, tanto ao nível físico, corporal, quanto ao nível da subjetividade. Então, tudo isso eu venho trabalhando como professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de História, onde nós temos o nosso laboratório de História e Natureza, que é um centro assim de alunos de pesquisas e de discussões ao nível, misturando graduação, mestrado, doutorado, e muitas outras coisas que eu tive a oportunidade de fazer, já são algumas décadas trabalhando nessa dimensão da história ambiental. Bem que eu também fiz alguns outros trabalhos mais ligados ao enfrentamento de problemas ecológicos, de políticas ambientais, mas ao nível do trabalho científico, do trabalho intelectual, sempre a minha paixão é a história ambiental. É onde eu acho que realmente a gente tem um horizonte enorme aí para frente. Então, é importante considerar, em primeiro lugar, que o conceito de bioma não é homogêneo, não existe uma definição canônica em todo lugar, se usa da mesma forma o conceito de bioma. Existem algumas variações, e essas variações são importantes, porque se relacionam com a apropriação desse conceito pela pesquisa histórica. Existe, por exemplo, uma definição de bioma muito geral, de nível internacional, né, que fala dos grandes espaços ecossistêmicos do planeta. Mas existe também, e isso é mais comum no caso do Brasil, uma definição que está relacionada com a própria formação do território nacional. A palavra bioma é usada como sinônimo de região ecológica ou de província biogeográfica, quer dizer, uma região definida dentro do território do país. Porque a ideia de bioma implica uma comunidade ecológica, uma configuração ecológica com uma certa estabilidade e com uma certa alguns denominadores comuns, né? Compartilhando alguns elementos comuns de vegetação, de clima, de solo, etc. Mas esses elementos comuns são de uma maneira geral. Não se pode dizer que os solos são todos iguais num determinado bioma, ou o clima é sempre o mesmo. Ainda mais num território como o Brasil, que é muito grande, e a Amazônia, então, que é o maior bioma, nós estamos falando aí de um horizonte de 4 milhões de quilômetros quadrados, né, de florestas contínuas, sem contar as partes da floresta amazônica que vão além desses 4 milhões de quilômetros quadrados e são repartidas por 9 países da América do Sul. Mas, ainda mais num bioma, né, numa região ecológica tão grande assim, é claro que existem diversidades. E, por exemplo, se usa o conceito de Amazônia legal como sendo uma ideia que vai além da floresta, inclusive. É um conceito formal, de política geográfica do país. Então, definiu-se uma Amazônia legal, que são 5 milhões de quilômetros quadrados, mas dentro desses 5 milhões,
a área que corresponde à floresta amazônica são cerca de 4 milhões. Depois, dentro dessa área da floresta amazônica, existem campos naturais, existe uma diferença muito importante, por exemplo, entre as florestas de várzea e as florestas de terra firme. As florestas de terra firme são 70% daquele bioma, né? São florestas mais altas, um pouco mais altas, né? Porque a região em geral, é uma planície, mas um pouco mais altas do que as de várzea, que são áreas próximas dos cursos d'água, daquele emaranhado impressionante de rios que existe na Amazônia, e algumas áreas são alagáveis durante alguns meses do ano, outras não são alagadas, são apenas perto dos rios, né? Então, só aí a gente tem essa diferença, quer dizer, a gente tem uns 10% de regiões de várzea e igapós, uns 70% de floresta de terra firme, né? Floresta mais seca, floresta um pouco mais alta, e temos aí uns 20% de diferentes formas, diferentes variações dentro desse conjunto gigantesco da floresta amazônica. Então, quando a pergunta é feita como o historiador ambiental elabora os contornos, né, do tema e como define essa fronteira, é preciso considerar a própria história. Inclusive, o IBGE, na definição formal dele de biomas, ele incorpora isso, ele incorpora uma história compartilhada de transformações, além de algumas características comuns de clima, etc., e uma definição, ou melhor, uma certa dominância de um tipo de vegetação, né, que dá o caráter ali àquele bioma. Ele considera também as transformações compartilhadas ao longo do tempo. E foi a própria história do Brasil que veio definindo o que é a Amazônia, né? Nós tínhamos no início da construção da América Portuguesa, esse grande conjunto de florestas tropicais no litoral, que a gente chama hoje de Mata Atlântica, também menor do que a Amazônia, mas também uma área gigantesca de 1.300.000 quilômetros quadrados, e também com diferentes tipos de floresta, só que aí com mais diversidade de relevo, né, de altitude, cadeias de montanhas, etc. E lá ao norte, né, na construção da América Portuguesa, depois na construção do Brasil, aquela gigantesca floresta de planície que veio chamando atenção, né, desde o período colonial, desde o século XVII, principalmente, né, quando eles vieram ocupando a calha do Rio Amazonas, ela veio ganhando contornos míticos também, né? A própria ideia das guerreiras amazonas, e que acabou dando nome à região, e o contato com aquela diversidade de grupos indígenas. Então, o que eu quero dizer, em termos de pesquisa histórica, de história ambiental especificamente, é que o conceito de bioma ele é muito útil para uma discussão geral sobre um território, principalmente países com um território grande como o Brasil, e que são bem delimitados, né, relativamente bem delimitados esses biomas, pelo menos nas suas áreas nucleares, né, onde tem aquela concentração das características da flora, da fauna, do clima, da ecologia do bioma, porque existem também muitas áreas de transição, e nessas áreas de transição, de interseção, existe a confluência de diferentes biomas, diferentes ecossistemas, né? Existem mosaicos de transição, por exemplo, entre a Mata Atlântica e o Cerrado, entre o Cerrado e a floresta amazônica. E então, essa visão geral para a história do país, para trabalhar a história de um país, principalmente um país com território grande, a ideia de biomas é extraordinária, e eu considero também ela muito importante em termos de educação, em termos de conscientização da cidadania, né, em relação ao que é o território compartilhado, né, dentro da nação brasileira, etc. Agora, quando a gente vai
fazer pesquisas mais específicas, né, dependendo do tema, é preciso considerar as características ecológicas mais típicas daquela micro-região ali que você está trabalhando. Então, grande parte da história da floresta amazônica, por exemplo, até o final do século XX, quando começa um desflorestamento mais forte, uma penetração na terra firme, nas chamadas florestas de terra firme, grande parte dessa história se confundia muito com os rios, né? Era o caminho por onde era possível entrar naquela região, naquela floresta, eram os rios. Então, a história era muito contada a partir das margens dos rios e do que ia acontecendo ali nas margens dos rios. E então, dependendo do lugar que você estava trabalhando, né, tinha determinadas características mais específicas desse ou aquele aspecto dentro da floresta tropical úmida. E então, o que eu quero dizer é que existe um recorte geográfico e biofísico da Amazônia que veio sendo trabalhado, veio sendo construído na própria história do Brasil, né? Aquela grande floresta no norte do território. E essa própria história veio elaborando alguns contornos. E é claro que esses contornos eles vieram se construindo também em contraposição ao cerrado, né, que é outro grande bioma no centro do país, caminhando na direção da Amazônia, e em relação à caatinga nordestina, que veio fazendo também aquela grande contraposição entre um lugar com semiárido, com secas eventuais, e um lugar cheio de água, com abundância de água, de florestas, de vegetação, etc. Agora, dependendo do tipo de estudo que vai ser feito, é preciso sair da ideia geral de bioma e fazer uma análise mais micro-regional. Agora, para trabalhar com a história da Amazônia dentro da história do Brasil, a ideia de bioma é bastante muito útil. E para discutir a história ambiental do Brasil em termos de educação, seja em termos de formação educacional, seja em termos do debate político, do debate sobre a cidadania, sobre o território, sobre a nação, o conceito de biomas é realmente fundamental, e no caso do bioma Floresta Amazônica. Então, uma pesquisa que eu venho realizando e escrevendo alguns artigos, eu tenho um projeto de escrever um livro sobre isso a médio prazo, comparando a presença da floresta amazônica e a presença da Mata Atlântica na formação do território brasileiro. Aí o conceito de bioma é muito útil, porque eu não estou trabalhando com uma micro-região que tem ali algumas especificidades que precisam ser consideradas detalhando mais, né, do que essa ideia de bioma. É claro que essa diversidade dentro dos biomas precisa ser considerada, mas eu estou pensando a questão mais geral de determinadas características da Mata Atlântica e determinadas características da floresta amazônica dentro da história da construção do território brasileiro. E aí é bem marcante esses pontos de diferença, porque são áreas de florestas tropicais. Então, isso aí já traz uma certa identidade dentro do território, porque entre essas duas grandes áreas, esses dois grandes complexos de florestas tropicais, os outros biomas são savanas, a caatinga, o cerrado, o pantanal, a pampa, etc. Então, de uma maneira geral, a gente poderia construir um desenho da história da construção do território brasileiro que tem a Mata Atlântica, aqui no litoral oriental, depois vem aqui uma área central de sul a norte, que vem pegando a Pampa, o Cerrado, o Pantanal e a Caatinga, e do outro lado uma grande floresta tropical, que é enorme floresta tropical, que é a floresta amazônica. Então, é muito marcante que quando a gente pensa a importância da floresta tropical na formação do Brasil, na história do Brasil, eles chegam se encontrando com a floresta tropical, né? Os colonizadores europeus
se encontrando com a floresta tropical e com as populações indígenas vivendo em floresta tropical. E é aí na floresta tropical que eles começam a encontrar alguma base econômica para o seu estabelecimento. Então aí já aparece uma diferença bastante clara, né? A presença do pau-brasil não existe na Amazônia. Quer dizer, o pau-brasil é uma realidade da floresta da Mata Atlântica. Então, eles chegam, encontram o pau-brasil e começam a estabelecer relações de escambo com as populações indígenas, né? Trocando materiais úteis para as populações indígenas, atraentes para as populações indígenas, principalmente o ferro. Então tem um outro elemento ambiental aí, né, que eles introduzem o ferro naquelas sociedades, facas de ferro, machados de ferro, e em troca, os indígenas, com o seu conhecimento da biodiversidade, eles sabem aonde estão, né, as árvores de pau-brasil, sabem descobrir as árvores de pau-brasil e sabem, obviamente, cortar e transportar as árvores. Eu acho importante essa visão, fazendo aqui um parêntese, porque a gente, às vezes, tem uma visão meio infantilizada das sociedades indígenas, né? Como se elas estivessem ali hipnotizadas por espelhinhos, e a coisa não é bem assim. Elas têm uma presença, um protagonismo nessa história, apesar de ser uma história muito triste no final das contas, né, uma história de violência e uma história de morte, né, também num grande choque epiológico que aconteceu, porque o sistema imunológico dessas populações não conhecia os micro-organismos muitos micro-organismos que os europeus trouxeram, né, e que eram patógenos para essas populações. Mas essa história de violência veio se construindo passo a passo, ela não é uma história desde o início, né? Foi uma história de trocas, foi uma história que também ela se modificou muito no momento em que os europeus, os portugueses principalmente, decidem se estabelecer no Brasil como uma colônia permanente, com atividades econômicas e não só atividades de troca ou de comércio no sentido amplo. Tanto os portugueses fazem isso, como os franceses também. No caso do Rio Amazonas, é uma região que não tem a presença do pau-brasil, né, como tinha na Mata Atlântica, mas, além disso, tem uma outra diferença biofísica que vai marcar muito essa questão. Eles, na Mata Atlântica, na sequência, né, do movimento da Mata Atlântica, de ocupação permanente, tanto os portugueses, especialmente os portugueses, um pouco os franceses também, mas principalmente os portugueses, eles vão descobrindo que poderiam queimar a floresta atlântica e plantar monoculturas de cana-de-açúcar, ou algumas outras espécies exóticas que eles estavam trazendo. E eles vão descobrindo também que, adentrando o território, né, indo além da Mata Atlântica, entrando no continente, eles encontravam algumas áreas, como a Caatinga, como o Cerrado, que eram mais propícias para a criação de gado, que era uma coisa fundamental da economia deles também, e que era um instrumento de conquista territorial, né? Tinha muito mais gado do que gente humana no momento da América Portuguesa. E o gado se reproduzia e encontrava pastos nessas áreas de savana, etc. E lá na floresta amazônica, para eles seguirem um modelo semelhante, aí a gente vê que a diferença biofísica é marcante. Uma diferença que é fundamental, que ainda precisa ser melhor estudada, mas eu sinto que é a questão, uma das questões cruciais, é o tamanho dos rios. É o tamanho dos rios. Os rios da Mata Atlântica, eles eram bem menores e, portanto, mais manejáveis, né? Mais fáceis de navegar, mais fáceis de usar. Apesar deles também terem processos de enchente, né, eventualmente, eles eram muito mais mansos e fáceis de ocupar
mansos entre aspas, né, e fáceis de ocupar num contexto pré-industrial do que na floresta amazônica, né, que rios gigantescos, é, assim, a perder de vista e que tinham que ser navegados através de canoas, a remo, até a navegação é, básica mesmo era remo, eram canoas. Então, aí a gente vê que essa questão de bioma, ela precisa ser pensada de uma maneira situada, que é como a história ambiental costuma trabalhar. Então, quando a história ambiental fala de biomas, ela está falando de regiões bem definidas, bem recortadas, situadas, regiões ecológicas. Porque você fala, por exemplo, o bioma floresta tropical. Esse bioma floresta tropical, que é um dos usos da palavra, né, ao nível internacional, não dá conta dessa diferença, por exemplo, entre o tamanho dos rios. Por quê? A Mata Atlântica é uma floresta tropical também, mas os rios são de um tamanho muito diferente da floresta amazônica. Por quê? Aí entra a história geológica, né? Entra uma gigantesca história que está ligada, inclusive, ao aparecimento dos Andes, né? Dentro do movimento das placas tectônicas, a subida da Cordilheira dos Andes, né? Há milhões de anos atrás, ela fez com que toda aquela água que vinha se acumulando naquela região invertesse a direção, né, e fosse no rumo do Atlântico, e veio juntando aquela água toda, né, abrindo enormes espaços para que aquela água passasse, e veio se construindo historicamente. É uma história sem a presença do ser humano, né, inicialmente, uma história do mundo, que também é uma história, né, tudo é história, e que veio cavando, né, o próprio movimento da natureza veio cavando, por assim dizer, aqueles rios gigantescos, e principalmente o Rio Amazonas, né? Então, é muito interessante, até muito bonito, eu acho, a gente pensar esse processo, né? Porque os Andes não estavam lá, né? Muitas pessoas não conseguem ver o planeta como uma história. Então, acho que os Andes estariam desde da eternidade da história do planeta, pelo menos ali. E não, os Andes foram consequência de um choque de placas tectônicas, e dá para a gente até intuitivamente perceber, né? Quando levanta aquela barreira, aí força toda a água a mudar de posição e vir abrindo aqueles gigantescos rios. Então, para você usar esses rios, ocupar esses rios, era muito difícil estabelecer vilas, estabelecer plantações de cana-de-açúcar. Também tem a questão das cheias, tem a questão das chuvas, né? Então, você vê uma diferença importante. Apesar de ser floresta tropical, as chuvas também são bem mais intensas lá na floresta amazônica. Por outro lado, para eles criarem gado, seria uma coisa quase impraticável, porque entrando por aqueles rios gigantescos, até chegar no Cerrado, né? Até chegar no Cerrado, como é o caso da Mata Atlântica, era muito mais rápido e fácil. Não é que era fácil, mas comparativamente, você chegar no Cerrado, na Caatinga, e jogar o gado lá, né? Dispersar o gado naquela região. Na Amazônia, não. Agora, olha como é interessante isso, né? A gente sabe que existe pecuária tradicional na história da floresta amazônica. E aí as pessoas às vezes perguntam, mas como é que tem pecuária na Ilha do Marajó, como tem pecuária em Roraima, nos campos do Rio Branco? Aí se você vai ver, você vai ver que são campos naturais, né? A Ilha de Marajó não é floresta tropical densa como em outras regiões em volta. E a mesma coisa, quando a gente faz essa pesquisa, a gente vê como essas grandes divisões do território ajudam a entender os movimentos da história. Então, a ocupação da Mata Atlântica foi muito mais intensa. Não é que ela tenha sido espetacularmente intensa. Ela veio se dando lentamente. Até 1900, a população era relativamente pequena no Brasil todo, na Mata Atlântica, e na Amazônia menor ainda. Isso aqui é um ponto interessante, né? Por que sempre teve menos de 10% da população do Brasil na Amazônia, né? Eu acho que, para entender isso historicamente, a gente tem que levar em conta essa questão dos rios,
né, a questão do tipo de economia que eles conseguiram montar lá naquela região, e como eles começam a usar produtos regionais, como eles começam a usar o cacau, por exemplo, né? Mas o fato é que lá, uma das questões importantes da história do Brasil é, sendo a Amazônia mais perto da Europa, a Amazônia brasileira, sendo mais perto de Portugal, mais perto da Europa, de uma certa maneira mais fácil até de navegar, né, diretamente de lá para a Europa, por que teve uma ocupação econômica e populacional tão menos densa, né, do ponto de vista colonial, entre 5% e 10% da população vivendo lá naquela enorme região, enquanto que aqui na Mata Atlântica foi sempre uma ocupação mais densa, com a construção de mais cidades, de mais vilas, mas principalmente puxada pelos engenhos de açúcar, né, puxado pelas plantações de algodão, pelas fazendas de gado, e para entender como é que isso aconteceu na Mata Atlântica e não na floresta amazônica, aí a gente tem que ver a diferença entre os biomas. Bem, então, quando a gente começa a estudar a importância da ação humana na configuração da paisagem desses biomas, aí a história ambiental e a história em geral, a geografia histórica, a ecologia histórica, trazem informações extraordinárias, né? Uma coisa que nós temos vivido uma revolução no conhecimento da arqueologia da região amazônica. Nós tínhamos uma visão muito menos complexa, muito menos diversificada do que temos hoje. É um trabalho muito rico de arqueologia e que vem mostrando que, ao contrário do que se imagina, a ocupação é mais antiga do que se pensava, né? É uma ocupação de mais de 11, 12 mil anos, certamente. E, além disso, ela chegou a gerar uma população indígena, isso antes da chegada dos europeus, uma população indígena considerável, de algumas milhões de pessoas, mais de 5 milhões de pessoas, pelo menos, e com algumas construções complexas em termos de sistemas agrícolas, ou quase cidades, se a gente quiser usar assim num sentido amplo essa ideia de cidade. Só que aí há uma diferença também, que é uma diferença biofísica, né? Recentemente eu participei de um seminário sobre ecologia histórica e história ambiental, e os especialistas lá na arqueologia amazônica comentavam isso. A gente tem uma ideia de cidade no mundo pré-colonização europeia muito baseada em pedra, né? Então a gente considera uma cidade quando tem pedra, como Cusco, como Tenochtitlan, né? Pirâmides de pedra. E a Amazônia não é um lugar com pedra, né? A Amazônia não é um lugar que se caracterize por uma oferta grande de pedras e pedreiras. Então, eles faziam construções bastante complexas, mas eram de barro. Era basicamente de barro, né? Usando barro, usando terra, usando madeira, que são materiais mais perecíveis, né? Que vão se decompondo com o tempo. Então, essa ideia que os colonizadores ficaram muito impressionados, né? Os portugueses se lamentaram muito. Por que no lado dos espanhóis tem grandes cidades e aqui não, né? E tem que ver essa diferença também ecológica. Só que hoje a gente tem acontecido um fenômeno interessante, em grande parte por causa do desmatamento, né? Que são aqueles geoglifos, né? Em algumas partes ali da floresta, a gente está vendo as bases de construções complexas que estavam escondidas pela floresta e na forma daqueles círculos, daqueles geoglifos ali no solo. Quando os europeus chegaram, no século XVI, mas principalmente depois no XVII, quando os portugueses realmente vão ocupando a calha do Rio Amazonas e expulsando comunidades de outros grupos europeus que viviam lá, acontece uma queda demográfica muito grande, acontece uma tragédia demográfica que ainda precisa ser melhor estudada, mas essa população que os europeus vão mencionar mais tarde, na sequência desse movimento, no século XVII, XVIII, e mais ainda no século XIX, quando chegam viajantes, eles
vão tomando aquela região quase que como se ela fosse pristina, né, intocada. Essa ideia da natureza intocada, que também vem ao encontro de uma certa mito, né, de uma certa busca dos europeus por encontrar a natureza intocada. E as primeiras crônicas da entrada dos europeus falam de sociedades maiores, de assentamentos maiores e com muitas canoas e com armazéns silos, né, de armazenamento de comida, usando um pouco conceitos ocidentais, mas como os cronistas viram. E depois isso não aparece, né? Que aparecem aldeias menores, muito bem enraizadas nos ecossistemas, mas menores, com menos tamanho, menos peso populacional ou densidade econômica. Então, essa Amazônia que vai se construindo, né, com a população indígena relativamente pequena, ela também é fruto da história, já é a marca da presença humana na paisagem, porque deve ter acontecido um choque epidemiológico muito violento, que nem foi tão bem registrado pelos europeus, mas essa queda populacional indígena é muito marcante. Depois eles vivem alguns séculos do que eu chamo de colonialismo de baixa intensidade. Porque justamente como era uma região de difícil ocupação, eu já mencionei aqui a questão dos rios, né? Eles vieram formando comunidades, algumas cidades, alguns vilarejos, algumas aldeias, ou aldeamentos, né, de missionários procurando converter culturalmente, religiosamente aquelas populações indígenas dominadas, mas também convivendo, se articulando com populações indígenas mais livres, né, fazendo trocas, fazendo redes, e eles vieram construindo uma economia de subsistência, com peixe, com as plantas da própria floresta, né, e também com a venda, com o comércio regional e até o comércio internacional, que é uma coisa que está sendo mais estudada agora, de fauna da Amazônia, ou de plantas, né, dessas drogas do sertão, como foram chamadas. Mas, comparado com o que estava acontecendo na Mata Atlântica, aconteceu menos desflorestamento, menos população colonial, né, menos densidade do domínio colonial. E quando depois chega o boom da borracha, né, quando um elemento lá da natureza da Amazônia, assim como tinha o pau-brasil na Mata Atlântica, né, eles descobrem lá a seringueira, só que aí já se articulando com o momento da história da industrialização, né, da história do capitalismo urbano industrial, da industrialização, do uso da borracha, principalmente para pneumáticos, etc. Então, há ali uma mudança na paisagem do bioma maior do que acontecia antes. É claro que toda ação humana vai produzindo modificações na paisagem, vai construindo, vai co-construindo a paisagem. Mas, comparativamente a transformações que aconteceram, por exemplo, desflorestamentos na parte da Mata Atlântica, lá era muito menos. E ironicamente, no boom da borracha também, porque aí já entra uma coisa importante na história ambiental, que é o protagonismo do mundo não humano, né? Porque a árvore, a seringueira, ela, para você retirar ali a goma, a borracha, o látex, né? Você não precisa cortar a árvore. Há alguns tipos de árvore que geram produtos que são utilizáveis como borracha que você tem que cortar a árvore. E ali não. Ali não faz sentido cortar a árvore, porque você faz aquele famoso cortezinho aqui e fica pingando aquele látex. Então, um processo muito lento, muito devagar, né? Você vai coletando aquele látex, depois você vai juntando ele, fazendo aquelas bolas de borracha e exportando. Então, a própria árvore, por ser assim, né, por apresentar essa característica biofísica, ela impediu um grande desflorestamento. Porque se você precisasse cortar a árvore para tirar a borracha, eles teriam cortado quantas seringueiras fosse possível. Mas como a própria árvore
tinha uma característica própria, né, de gotejar o látex, então não fazia sentido nem econômico cortar a árvore. E mais ainda, você não podia destruir a floresta em volta da árvore, porque se você destruísse a floresta em volta da árvore, as seringueiras morriam. Então, você tinha que manter ali o conjunto florestal. Então, apesar de ter acontecido uma migração de alguns milhões de pessoas para lá, não aconteceu também essa transformação no bioma que, pela ação humana, que a gente possa considerar assim numa escala grande. Essa escala grande, enorme, aconteceu a partir da década de 1970, com um projeto de ocupação geopolítica da floresta amazônica, que eu argumento em alguns artigos que não era uma necessidade econômica. Não havia ali, a economia brasileira estava crescendo muito na década de 60, no início da década de 70. Nós vivíamos uma ditadura militar, mas vivíamos um momento de crescimento econômico ao nível da China, crescendo às vezes 10% ao ano. Era o que na época foi chamado o milagre brasileiro. Mas é uma conjuntura histórica internacional também. Petróleo barato, muita oferta de crédito, né, bancário para os países se endividarem, construírem grandes obras, né? Essa ideia de construir grandes hidrelétricas, grandes minas e estradas, etc. Mas havia principalmente uma vontade geopolítica. Eu quero dizer o seguinte: não havia nada lá na Amazônia que fosse fundamental para a economia brasileira concentrada na Mata Atlântica naquele momento. A economia brasileira estava crescendo com os recursos da Mata Atlântica, a Mata Atlântica estava sendo destruída, mas não havia lá na floresta amazônica alguma coisa imprescindível. É claro que havia uma expectativa que pudessem ter minerais, depósitos minerais grandes que gerassem uma certa riqueza, ou usar madeira, enfim. Mas não era uma necessidade econômica, foi muito mais uma vontade política, porque o governo militar queria incorporar aquela região, inclusive por medo de que, se ela ficasse vazia, porque era uma coisa que se falava, que era uma região vazia, né? O que é uma ironia muito grande, você chamar de vazia a região que tem a maior biodiversidade, a maior densidade de vida, né? Uma região cheia de vida animal, vegetal e culturas indígenas antiquíssimas, né? E muito complexas. E a própria sociedade que se estabeleceu lá desde a América Portuguesa é uma sociedade interessantíssima, com suas características culturais, com suas misturas culturais, né? Seus hibridismos culturais, convivendo com aquela floresta, criando toda uma mitologia de diferentes fontes. E então veio criando, existia aquela sociedade, mas era vista pelo governo militar, na época da ditadura, como se fosse um vazio demográfico. Então, o grande projeto deles era levar gente para lá, gente falando português, que eles não viam os indígenas como parte, né, da nação brasileira. Eles podiam até ser absorvidos, mas eles não eram brasileiros, então gente falando português, falando brasileiro, e negócios no estilo da modernidade capitalista, né? Minas, serrarias, gado, etc. E aí é que começa um ataque à floresta de terra firme, porque até então toda a penetração tinha sido pelos rios, né? E ali não, já usando caminhões, já usando tratores, já usando instrumentos de abrir estrada, né? e motosserras, etc. E fogo, mas também usando muito o fogo, que é uma coisa tradicional, que era usada antes, em menor escala, mas usando fogo. Eles foram abrindo a floresta de terra firme a partir do Cerrado, né? A partir do Cerrado. E trazendo muita população do sul do Brasil para ocupar aquelas regiões, trabalhando em serrarias, trabalhando na abertura de fazendas. Eles também deram subsídios enormes, isenções fiscais, subsídios para que qualquer grande empresa fosse lá e ocupasse uma área grande da floresta. A própria Volkswagen se meteu lá a criar gado, né? E foi um fracasso muito grande. Tem até livros a esse respeito. Mas aí então aí foi a queimada violenta,
lamentavelmente, né, usando o boi como instrumento principal de ocupação econômica, que é uma burrice em termos de manejo do território que nem no período colonial eles faziam, né? Porque, qual burrice? Eles, no período colonial, podiam ter queimado a Mata Atlântica para botar gado, mas os atores coloniais achavam isso uma coisa irracional, né? Se eles queimassem a Mata Atlântica, era para botar cana-de-açúcar, para botar algodão, coisas que gerassem mais lucro. E aí eles viram que tinha no território áreas apropriadas para o gado, e aí eles jogaram o gado para a Caatinga, para o Cerrado, né? E aqui, o que aconteceu nessa ocupação a partir da década de 70 foi o contrário, né? Queimar a floresta para botar gado. Esse é um negócio completamente irracional, você tirar a riqueza e a biodiversidade da floresta para usar o solo embaixo da floresta, inclusive como se no Brasil não tivesse áreas muito mais abertas e muito mais apropriadas para você estabelecer pecuária do que a floresta amazônica. Não que a pecuária seja perfeita nessas outras áreas, ela sempre gera outros problemas ambientais, mas menos do que você desflorestar, destruir a floresta amazônica para colocar gado. E aí houve um desflorestamento de cerca de 20% do bioma, que é uma quantidade absurda, são 800 mil quilômetros quadrados, é mais do que a Alemanha unificada, mais do que grandes países. E aí você pode dizer que, por exemplo, a fronteira entre o Cerrado e a floresta amazônica está se modificando nesse sentido, né? Pelo desmatamento, vem acontecendo uma certa savanização dessa fronteira, e há também uma previsão entre os ecólogos, assim, uma previsão muito, muito perigosa, muito preocupante, de que com as mudanças climáticas, misturada com essas ações humanas de desflorestamento, principalmente, né, você vai diminuindo a floresta úmida, você vai secando a região, e aí pode acontecer um processo de savanização, né, de conversão da paisagem, daquela estrutura complexa e extraordinária da floresta tropical para a estrutura mais simples, diferente, mais baixa e com menos biodiversidade da savana. Aí sim a gente pode começar a ver a ação humana modificando o próprio desenho dos biomas. Então, eu venho de uma geração que começou a ficar atenta para as coisas e preocupada com os destinos do Brasil no final da década de 1970, né, ali naquela virada ali, foi o final do período da ditadura militar. A ditadura militar veio diminuindo o seu aspecto mais repressivo, a sociedade civil veio florescendo, uma vibração muito grande na sociedade civil, nos debates, nas organizações, buscando a democracia, que acabou vindo formalmente mais tarde, ali em 84, mas que também veio sendo conquistada passo a passo. Em 1979, por exemplo, a gente teve a anistia, né? E isso já deu uma abertura grande na sociedade brasileira. Por que eu estou falando isso? Porque naquele momento foi um momento que começou o avanço sobre a floresta amazônica, né? Esse avanço que vinha se desenhando desde a década de 60, e ele também no início da década de 70, tentativa de construção da Transamazônica. Esses avanços não acontecem de uma hora para outra, né? Você tem essas isenções fiscais, esses subsídios, mas demora um tempo para a coisa começar a crescer. E naquele momento, quando começa o avanço para a floresta amazônica ainda tinha 99%, 98% da cobertura que os europeus encontraram. Quer dizer, ela estava praticamente não desflorestada, o que mostra que a ocupação foi de relativa baixa intensidade até aquele momento, né? Durante séculos, houve um desflorestamento aí de 1%, 2% daquela floresta enorme. Mas ali a gente começou, quem estava preocupado com o destino do país, começou
a ficar muito preocupado com o destino da Amazônia, né? E não só nós aqui no Brasil, mas aí foi o mundo começou a discutir, né? A Amazônia estava nascendo também, estava crescendo o debate ambiental, o ambientalismo multissetorial, penetrando nas Nações Unidas, nos sindicatos, nas grandes empresas, nos movimentos sociais, no debate, na própria política, em partidos políticos. Estava nascendo a era da ecologia, né, do debate ecológico ali, a partir da década de 70, 60, 70, 80. E começou a haver uma preocupação muito grande com a Amazônia. A Amazônia se tornou um ícone da globalização ambiental, do debate sobre o futuro do planeta. Né? Até hoje é um ícone. Né? Quando todo mundo no planeta sabe a respeito do problema da Amazônia e está preocupado com o problema da Amazônia. Muitas vezes não sabe detalhes ou tem uma visão deturpada. Né? Tem pessoas que acham, eu já vi viajando bastante aí pelo mundo, pessoas que acham que a floresta amazônica praticamente acabou, está nos seus últimos resquícios. E a verdade é que não é essa. A verdade não é essa. Como começou mais tarde o processo de ocupação, então a destruição está aí no nível de 20%. Então a gente ainda tem 80% da floresta amazônica para ser salva enquanto floresta e ser benéfica economicamente, socialmente, ecologicamente, a floresta em pé, e não a floresta derrubada para usar o solo por baixo dela, né, que é uma coisa ignorante, estúpida. Então nós ficamos, eu vivi na minha vida essas oscilações, né, de uma situação de ver a destruição, do desespero da destruição, depois da esperança de que é possível impedir a destruição da floresta amazônica, e agora, novamente, estou vivendo uma situação desesperadora, porque a partir do governo do Bolsonaro houve uma reversão total nessas políticas. Só não houve uma reversão total porque existe uma certa institucionalidade que não é tão fácil de quebrar, né? Leis, por exemplo, o que foi criado de área de unidade de conservação, não é tão fácil quebrar isso e nem ignorar, né, os atores invadirem áreas de unidade de conservação. Aí pode-se apelar para o judiciário, pode-se apelar para o Ministério Público, e o próprio governo, os governos em vários níveis têm um dever legal de uma forma ou de outra, proteger aquelas unidades de conservação, apesar de muitas vezes fazerem vista grossa. Então, tem uma certa inércia institucional, tem uma certa permanência institucional que ajuda a situação não ser pior. Mas há uma mudança de perspectiva, né? Uma mudança de perspectiva terrível. Quer dizer, houve um retrocesso na visão em relação à Amazônia de décadas, de décadas. Eu nem imaginava que esse retrocesso fosse possível. Eu imaginava que, até escrevi artigos sobre isso, haveria uma variação aqui, melhor ou pior, mas já havia um certo consenso que era uma burrice geopolítica para o país deixar destruir a floresta amazônica no curto prazo para interesses pequenos, de curto prazo de pecuaristas, de madeireiros ou de criminosos, de grileiros, de traficantes, né, de criminosos mesmo. Então, nós todos estamos pasmos com o que aconteceu a partir do novo governo, né? Essa mentalidade voltou à década de 60, de que a floresta é um nada, é um empecilho e é preciso conquistar, desflorestar e trazer o progresso. Quer dizer, uma coisa que já estava superada desde a década de 70 e 80, que não se discutia mais isso. E não está superado no mundo. Essa atitude do governo brasileiro recente, né, a partir do governo do Bolsonaro, está chocando o planeta. E não é só os cientistas, está chocando até o sistema econômico, os fundos de investimentos, os bancos. Por isso que eu acho que não vai dar para permanecer desse jeito muito tempo, né? Porque isso não é uma questão só do Brasil, isso envolve o equilíbrio climático planetário. Eu posso terminar dizendo o seguinte: apesar do retrocesso que está acontecendo, a memória do que foi feito entre 2004 e 2014 não desapareceu. E essa memória traz uma coisa extraordinária, que é a perspectiva de que aquela região não precisa ser um caos.
não precisa ser dominada por bandidos e grileiros, né? Esse ponto é um ponto que eu acho interessante para quem acompanha, o seguinte: esses atores da destruição na floresta amazônica, inclusive criminosos como grileiros, né, que forjam a ocupação de terras ilegalmente para ganhar em cima, depois com o desflorestamento dessas terras, eles têm, eles flutuam de acordo com a conjuntura política e histórica. Quando a situação está difícil para eles, né, fica mais difícil fazer grilagem, fica mais difícil o desmatamento ilegal, então eles vão investir em outras coisas, vão pegar o dinheiro que eles ganharam e vão fazer postos de gasolina, vão fazer lojas, comércio, né, porque a região hoje ela é bastante urbanizada. Agora, quando eles veem que está fácil, aí eles voltam com tudo para a atividade de destruição da floresta. Mas voltando então para finalizar uma nota não totalmente pessimista, assim como foi possível aquela inversão e reduzir em mais de 80% o desflorestamento num período aí de 10 anos, agora está vivendo um retrocesso, mas é possível, quer dizer, quando houver novamente governos comprometidos com com a continuidade da floresta amazônica, comprometidos com a sustentabilidade e querendo usar a Amazônia não como um estorvo, mas como uma coisa positiva para o país, alguma coisa que traz força diplomática para o país e força econômica, mas não é a economia da destruição, mas a economia de ponta, da biotecnologia, de coisas do futuro, ou o próprio turismo, né, que é uma enorme área econômica hoje. Quando houver um governo mais comprometido em não aceitar a destruição da floresta amazônica e não aceitar esse uso predatório, imediatista, completamente sem sentido e estúpido que está acontecendo agora, nós vamos saber o que fazer, né? A história ambiental e a história política mostra o que pode ser feito. É claro que cada retrocesso desse torna mais difícil o recomeço, né? Porque muita coisa se perde para sempre, mas aprendemos como é possível, na prática, destruir o desflorestamento. Esse aprendizado não vai desaparecer. E eu acredito que a situação política vai se transformar, vai mudar. Não é possível a vitória de uma visão antiambientalista e insustentabilista no mundo contemporâneo, né, diante dos problemas ambientais planetários. Então, uma nova mudança de perspectiva vai acontecer e essa história não vai se perder, tanto a história ambiental da região que a gente estuda, mas também a história do controle do desflorestamento que aconteceu num determinado período há pouco tempo atrás, recente. Eu agradeço o convite que foi feito, eu acho muito interessante que vocês estejam fazendo esse projeto em torno dos biomas, acho o tema dos biomas fundamental para a história ambiental do Brasil, e finalizei minha fala, né, e agradeço e espero que o projeto dê bons frutos. Obrigado.